Nós paramos aqui ontem. O que a gente estava falando? Dos princípios e estratégias técnicas, que era a lógica de montar um processo de pensamento, de montar um treino, de aplicar exercícios para as pessoas. Assim, eles não são aleatórios, eles não caem do céu. Existe todo um processo para chegar em determinado exercício. Não é assim, o que será que eu dou hoje para esse cara? Tem um processo de pensamento ali que vai te nutrir isso daí. Mas agora, a gente vai entrar numa seara que a gente vai falar sobre movimento. Uma coisa que a gente pega muito no tradicional, que a gente vai escutar o tempo inteiro, e as perguntas que foram feitas aqui mostram muito isso, quantas repetições você fez disso? E se eu colocar peso? Qual o peso que eu uso para fazer tal coisa? Quando a gente está falando de movimento, a gente está falando de uma coisa que a gente tem pelo menos 13 características envolvidas aí. Para acontecer o movimento, precisam ter essas 13 características. Na verdade, no último lab a gente chegou em 16, mas carece da gente dar uma estudada ainda maior antes de apresentar isso para vocês aqui. Vamos manter as 13 características como estamos hoje, tá? E essas 13 características são componentes da nossa ferramenta maior de trabalho, que é o movimento. Então, quando eu penso em movimento, eu tenho que sempre pensar dessa forma. E eu vou passar um pouco pelas características para você ver como o movimento é rico e como a gente explora pouco. E depois eu vou dar um fechamento nessa história de como a gente pode construir um modelo de aula baseado nessas características, tá? Então, vamos começar aqui. Vamos pensar que eu quero produzir uma flexão de quadril no meu cliente. Para eu promover essa flexão de quadril, de alguma forma, eu vou precisar de uma ação. Sem uma ação, não há flexão de quadril. Ou seja, para que essa flexão de quadril aconteça, há uma ação. Então, pode ser um agachamento, pode ser uma corrida, pode ser um salto, pode ser subir uma escada, subir um step, fazer um lunge. Pode infinito, posso colocar minha mão para baixo, fazer um alcance. Ou seja, tem várias coisas que podem estar envolvidas nessa ação. E essa ação... não tinha colocado aqui. E essa ação vai acontecer em um environment, que a gente falou. Pode acontecer em qualquer lugar, numa piscina, E cada lugar que ela acontecer, a ação muda. Se a gente pensar num agachamento em cima nesses 3 ambientes que a gente está mostrando, ele vai exigir do teu corpo uma resposta diferente. Eles não serão iguais, do ponto proprioceptivo serão bastante diferentes, e muitas vezes um vai ser mais adequado que outro, um vai ser mais desafiador que o outro, um tem mais propósito que o outro para tarefa. Sem uma tarefa, eu não tenho como saber. Assim, além de fazer a flexão de quadril, eu tenho que pensar assim, eu quero fazer uma flexão de quadril em que tarefa? Na tarefa de pegar a minha filha no colo. Então, isso vai me nortear muitas vezes os passos que eu tenho que dar. A terceira característica é a ferramenta, que no nosso caso pode ser aparelhos, equipamentos, né, de ginástica, aqui até está na bicicleta. A bicicleta, nesse caso, não é uma ferramenta, ela é um environment, mas aparelhos de musculação, pezinhos, dumbbells, essas coisas, pode ser. Mas na vida real, o celular é uma ferramenta, uma sacola é uma ferramenta, são coisas que a gente utiliza para realizar movimentos, a gente está utilizando o tempo inteiro. Mais uma característica é o vestuário. Você fala assim, vestuário, né? O vestuário é uma característica do movimento? Se a gente pensar enquanto essas roupas, talvez não. Mas se a gente for pensar, tem um cara de kimono ali, jiu-jitsu. A gente tem uma modalidade de jiu-jitsu que é o jiu-jitsu sem kimono, que ele é feito com outra roupa, com uma lycra. Quem luta jiu-jitsu sabe que o jiu-jitsu tem kimono e o jiu-jitsu com kimono é um outro esporte. E o que mudou na movimentação? Mudou só o vestuário. A regra é a mesma, tudo é igual. Os pontos são iguais, os golpes, você tem que ajustar todo o resto da luta porque mudou um vestuário. O vestuário poderia ser, por exemplo, uma chuteira, poderia ser um salto alto, poderia ser várias coisas, um patins, coisas que vão interferir muito no movimento, tá? Posição. Todo movimento acontece numa posição, em posições. A gente tem 6 posições básicas, né? De pé, de joelho sentado, deitado de barriga para cima, deitado de barriga para baixo, deitado de lado. E seriam as posições básicas. Mas mesmo assim, a gente pode ver por essa fotinho que mesmo de pé a gente acha várias outras posições diferentes. Essa posição, ela tem uma característica muito forte, que é o que a gente vai chamar de base 3D. E essa base 3D é como esses pés estão assim. Nós vemos uma pessoa aqui de pé em 2 posições completamente diferentes. Na terceira, ela está até sentada, né? Mas ela poderia estar sentada com a perna desse jeito, com uma perna na frente da outra, com a perna mais aberta, com a perna mais fechada. Então, essa base 3D também muda muito o movimento. Um agachamento feito com a perna aberta é diferente de um agachamento feito com a perna cruzada, que é diferente feito com um agachamento com um pé na frente do outro.
E dependendo do que eu quero, por exemplo, eu quero mais ação no meu quadril direito. Então, se eu colocar minha perna direita na frente, ele já entra em flexão. Meu quadril já entrou em flexão. Então, se eu for fazer um agachamento a partir dessa posição, eu consigo mais flexão do que se eu tivesse com a perna esquerda na frente. Então, eu estimulo mais a flexão. Por outro lado, eu posso querer inibir a flexão. Eu posso falar, cara, o cara tá com um pouco de dor aqui nesse quadril, como é que eu posso agachar? Agacha com a outra perna na frente. Talvez com a outra perna, inclusive, em cima de um step. Pensando na característica do movimento, a gente tem uma muito fundamental, que é o drive. Lembra? A gente falou sobre drive, era um princípio. Então, o drive, ele é o que guia o movimento, o que ele cita a cadeia de reação, da onde o movimento se inicia, por que o movimento aconteceu dessa forma. Se o drive é direcionado para determinado lugar, vai gerar uma cadeia de reação X. Se eu direcionar esse drive para outro lado, ele vai gerar uma cadeia de reação Y. E esse drive, alguém está falando aí? E esse drive, ele pode estar em 3 pontos diferentes do espaço, assim, né? Ele tem 3 coordenadas. Uma é que a gente vai chamar de angulação. Ele pode estar na minha frente, no meu lado, no meu lado direito, no meu lado esquerdo. Ele pode estar em 360 graus do meu próprio corpo. Ele também pode estar em alturas diferentes, ou seja, um drive, alcance na frente, um soco na frente, por exemplo, pode estar em diferentes alturas. E ele pode estar em diferentes distâncias também. Então, a coordenada desses 3 pontos do drive vai me indicar com precisão onde está o drive. Deixa eu voltar a câmera para mim, para poder explicar isso aqui um pouquinho. O que eu estou falando do drive aqui é o seguinte, ó, eu tenho um drive que é a minha mão. Então, eu tenho a minha mão aqui, eu quero fazer um alcance. Esse alcance pode estar em qualquer lugar do 360 graus. Eu posso fazer alcance aqui, eu posso fazer alcance aqui, eu posso fazer alcance aqui. Vamos estabelecer que eu escolhi na frente do meu rosto, ó, aqui. Só que aqui não vai dizer exatamente onde está em relação à altura. Ó. Ele podia estar em qualquer lugar, ele estava na minha frente, ou seja, no grau 0. Eu estabeleci que é na linha do meu olho. Ele ainda tem uma distância. Ó. Aqui também está na minha frente, na linha do meu olho. Aqui também está na minha frente, na linha do meu olho. Então, para eu saber o exato ponto do drive, eu tenho que cruzar esses 3 dados. Aí eu sei, sei lá, 1 metro de mim, na linha do meu olho, a 0 graus, pensando na minha referência. Aí temos várias outras referências onde a gente aborda esse drive, né? E aí tem uma que a gente usa muito, que é a carga. O movimento sempre vai ter uma carga, na pior das hipóteses, é a carga do corpo humano. Sempre tem uma velocidade. Sempre tem uma duração. Você tem um ritmo, tem uma frequência, tem uma duração. Então, esses são